Olá, minha amiga, meu amigo, como é que vocês estão? Bem-vindos a mais um episódio onde estudamos obras póstumas, que é um conjunto de estudos que Kardec estava fazendo, que depois do seu desencarne foram publicados pelos componentes, integrantes da diretoria da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. Hoje nós vamos falar sobre a música celeste, particularmente é um trecho que eu gosto demais da conta. Já falei sobre isso numa série de palestras que eu tenho aqui no canal, chamado A Influência da Música, dá uma olhadinha lá. Nós vamos conhecer histórias bem bacanas sobre o que é a música celeste, o que seria a música dos espíritos superiores, o que seria a música nos mundos felizes. Curioso, né? Vamos começar então. Certo dia, numa reunião familiar, o chefe da família lera uma passagem de O Livro dos Espíritos concernente à música celeste. Uma de suas filhas, boa musicista, pôs-se a dizer consigo mesma, sem falar nada para ninguém: mas não há música no mundo invisível. Parecia-lhe isso impossível, entretanto, não externou seu pensamento. Na noite do mesmo dia, escreveu ela espontaneamente a comunicação seguinte. Você entendeu, né? Então, estava numa reunião familiar, aí o pai estava falando, lendo uma passagem do Livro dos Espíritos, falando sobre a música celeste. E tem, tá? E a filha, que era musicista, ficou assim, mas isso não existe. Aí, mais tarde, ela mesma incorporou um espírito que escreveu a seguinte mensagem. Olha que bacana. Esta manhã, minha filha, teu pai te leu uma passagem de O Livro dos Espíritos. Tratava-se de música e tu aprendeste que a do céu é muito mais bela do que a da terra. Os espíritos acham-na muito superior à vossa. Tudo isto é verdade, no entanto, dizias intimamente, como poderia Bellini vir dar-me conselhos e ouvir a minha Emil com acento agudo sica? Foi provavelmente algum espírito leviano e fascista, alusão aos conselhos que o espírito Bellini às vezes lhe dava sobre música. Enganas-te, minha filha. Quando os espíritos tomam sob a sua proteção ao encarnado, o objetivo que colimam é fazê-lo adiantar-se. Assim, Bellini já não acha bela a sua música, porque não a pode comparar à do espaço, mas, vendo a tua aplicação e o teu amor a essa arte, se te dá conselhos, é por sincera satisfação. Ele deseja que o teu professor seja recompensado de todo o seu esforço. Achando suas composições muito infantis, em face das sublimes harmonias do mundo invisível, ele aprecia o teu talento, que se pode qualificar de grande aí nesse mundo. Acredita, minha filha, os sons dos vossos instrumentos, as vossas mais belas vozes não poderiam dar-vos a menor ideia da música celeste e da sua suave harmonia. Passados alguns instantes, disse a moça: papai, papai, vou adormecer, vou cair. Logo se lançou numa poltrona exclamando: ó papai, papai, que música deliciosa, desperta-me, senão eu me vou. É bonito demais isso. Não sabendo os assistentes aterrorizados como fazer para despertá-la, disse ela: água, água. Com efeito, algumas gotas que lhe salpicaram no rosto deram pronto resultado. Atordoada, a princípio, voltou lentamente a si sem a mínima consciência do que se passara. E ainda na mesma noite, achando-se só, o pai da donzela recebeu do espírito de São Luís a explicação seguinte. Você entendeu, né? Ela recebeu uma comunicação dizendo que Bellini sim dava conselhos a ela, mas que não achava bela nenhum tipo de música, mesmo aquele Vincenzo Bellini, tá? Um compositor romântico maravilhoso que tem óperas, tem composições lindas, eu mesmo canto algumas delas, e ele diz que ele não acha nem as músicas que ele compôs belas perto da música do espaço. Aí, depois dessa comunicação, essa menina que tinha um talento maravilhoso, né?
pelo que eu pude entender, ao piano, não foi levada para conhecer a música celeste. E ela, ainda, né, em outro lugar, seu espírito lá no meio, ouvindo a música celeste, ainda ela falava: papai, me desperte de alguma maneira, porque senão eu vou querer ficar aqui. De tão maravilhosa, de tão perfeita que era a música celeste. Ainda na mesma noite, o espírito de São Luís deu a seguinte explicação: quando lias a tua filha a passagem de O Livro dos Espíritos referente à música celeste, ela se conservava em dúvida, não compreendia que no mundo espiritual pudesse haver música. Eis porque depois eu lhe disse que era verdade. Não tendo a minha afirmativa podido persuadi-la, Deus permitiu que, para convencer-se, ela caísse em sono sonambúlico. Então, desprendendo-se do corpo adormecido, seu espírito se lançou pelo espaço e foi admitido nas regiões etéreas, onde ficou em êxtase produzido pela impressão da harmonia celeste. Por isso foi que exclamou: que música, sentindo-se, porém, transportada a regiões cada vez mais elevadas do mundo espiritual, pediu que a despertassem, indicando o meio de o conseguirem, com água. Tudo se faz pela vontade de Deus. O espírito de tua filha não mais duvidará, embora, despertado, não guarde lembrança nítida do que se passou, seu espírito sabe agora onde está a verdade. Agradecei a Deus os favores de que cumula esta criança. Agradecei-lhe o dignar-se fazer-vos conhecer cada vez mais a sua onipotência e a sua bondade. Que suas bênçãos se derramem sobre vós e sobre este médium, ditoso entre mil. Tá aí a explicação e uma nota. Se perguntará talvez que convicção pode ter resultado para aquela moça do que lhe foi dado ouvir, uma vez que de nada se lembra. Se no estado de vigília acordada os pormenores se apagaram da memória, seu espírito se recorda. Ficou-lhe uma intuição bastante para lhe modificar as ideias. Em vez de fazer-lhes oposição, ela aceitará sem dificuldade as explicações que lhe foram dadas, porque as compreenderá intuitivamente e as reconhecerá de acordo com o seu sentimento íntimo. O que se passou neste fato isolado pelo espaço de alguns minutos durante a breve excursão que o espírito da moça realizou pelo mundo espiritual é análogo ao que se dá no intervalo de uma existência a outra, quando o espírito que encarna possui luzes sobre um assunto qualquer. Ele se apropria sem dificuldade de todas as ideias referentes a esse assunto, se bem que, como homem, não se recorde da maneira por que as adquiriu. Ao contrário, as ideias para cuja assimilação ainda não se acha maduro, dificilmente lhe entram no cérebro. Assim se explica a facilidade com que certas pessoas assimilam as ideias espíritas. Em tais pessoas, essas ideias nada mais fazem que despertar as que já elas possuíam. As criaturas a que nos referimos são espíritas de nascença, como outros são poetas, músicos ou matemáticos. Logo, as primeiras palavras compreendem, não necessitam de fatos materiais para se convencerem. Não há de duvidar, um sinal de adiantamento moral e de desenvolvimento espiritual. E aí eu faço uma observação aqui, que eu faço inclusive na palestra, né, a influência da música, no quinto encontro, que é uma palestra dividida em 5 vídeos, que eu faço o relato de que a música, eu não sei quando que a música entrou na minha vida, né? Porque minhas recordações, eu nunca estudei música e sempre me desenvolvi de uma maneira que depois fui ter contato com profissionais da área, até com um otorrino maravilhoso que é acostumado a analisar cantores e tudo mais, que me disse que a minha construção vocal, né, o jeito, é que eu sempre cantei de acordo com as técnicas, mesmo sem eu saber absolutamente técnica nenhuma na época. Óbvio que depois eu estudei, fui aprender, mas já vim preparado de berço, digamos assim. Então, isso acontece na música, pode acontecer com você, ou na música, ou qualquer outra área, que você já vem com uma afinidade, com uma facilidade de algum talento, é justamente aquilo que a gente vai, né, trabalhando nas vidas anteriores, na erraticidade, né, essa intermissão, o momento que a gente fica na vida espiritual entre as encarnações, tudo é trabalho, né? As pessoas falam assim: mas que dom que Deus te deu. Aí você parece um bicho preguiçoso
e que Deus fala assim, pronto, vai cantar, puf, agora você vai cantar. Então o bicho preguiçoso resolveu começar a cantar. Não, gente. O dom que Deus dá para todo mundo chama-se vida, chama-se reencarnação, chama-se criação do espírito. Este é o único dom. O resto é trabalho que a gente vai fazendo durante as vidas, durante as encarnações. Cada pessoa tem um talento para alguma coisa, ou mais talentos para muitas coisas, mas isso é resultado de trabalho. Ah, mas essa criança é prodígio, como é que pode? 2 anos de idade está tocando piano, peças eruditas de piano. Então, trabalho de vidas anteriores. Deus não favoreceria um e o outro não daria nada. Entende que não faz sentido? Com a justiça divina não faz sentido esse tipo de coisa. Mas vamos voltar para o texto que eu estou falando demais aqui hoje. Na comunicação acima se lê, agradecei a Deus os favores de que cumula esta criança, que suas bênçãos desçam sobre este médium, ditoso entre mil. Poder-se-ia supor que estas palavras indicam a concessão de um favor, uma preferência, um privilégio, quando o Espiritismo ensina que, sendo Deus soberanamente justo, nenhuma de suas criaturas é privilegiada e que ele não facilita o caminho mais a uns do que a outros. Sem nenhuma dúvida a mesma senda está aberta a todos, mas nem todos a percorrem com a mesma rapidez e com o mesmo resultado. Nem todos aproveitam igualmente das instruções que recebem. O espírito da moça em questão, embora jovem como encarnado, já com certeza muito vivera e progredira bastante. Os bons espíritos, achando-a dócil aos seus ensinamentos, se comprazem em instruí-la, como faz o professor ao aluno em quem descobre boas disposições. É nesse sentido que o médium é ditoso entre muitos outros que, para seu adiantamento moral, nenhum fruto colhem da mediunidade de que são dotados. Não há, pois, neste caso, nem favor, nem privilégio, unicamente uma recompensa. Se o seu espírito deixasse de ser digno dela, dentro em pouco teria afastado de si seus bons guias e se veria cercado de uma multidão de espíritos maus. Entendeu? Então, assim, não há privilégios, há trabalhos. E os nossos guias trabalham com a gente neste mundo encarnado, né? E antes da encarnação também, são os nossos mestres. Lembre-se, o guia, né? Diferente de um espírito familiar que é encarregado até de conduzir aquela família, por exemplo, o guia, o nosso espírito protetor, o anjo da guarda, chama o que quiser, é sempre um espírito com um grau a mais de evolução, ou seja, alguém que pode nos orientar, nos ensinar, nos guiar, mas desde que a gente queira, seja dócil a isso, mas não há privilégio, não há milagres de que, olha, nessa encarnação eu vou ser um pianista maravilhoso. Eu que estude. Eu posso chegar lá? Posso chegar lá, mas com muito estudo. Não vá pensando que vai dar um raio na cabeça e de repente você começa a ser um pianista maravilhoso. Apesar de que nós temos até relatos de gente que, depois de levar um raio, despertou habilidades que nunca tinha. Então, nessa vida, mas nas passadas provavelmente tinha. Tá bom? No próximo episódio, nós vamos falar sobre música espírita. Tem muitas comunicações bem legais sobre esse tema. Como sempre, eu vou esperar a sua presença. Espero que você tenha gostado. Beijo e até o próximo. Tchau!